Nesses milhares de anos, não esperamos o Senhor descer das nuvens? Várias passagens da Bíblia profetizam claramente que a segunda vinda do Senhor é a encarnação. Se não aproveitarmos essa oportunidade tão rara e perdermos a obra de Deus para criar os vencedores, só haverá choro e ranger de dentes, e lamentaremos profundamente. A promessa do Senhor de retornar para nos levar ao reino dos céus, vocês testemunham que ele já encarnou para fazer a obra de julgamento nos últimos dias. A Bíblia profetiza claramente que o Senhor descerá nas nuvens com muito poder e com grande glória. Diferente do testemunho de vocês de que o Senhor já encarnou e desceu em segredo entre os homens. Ainda não entendi. Por que vocês não comungam um pouco mais comigo? Isso mesmo. O Senhor Jesus disse que desceria com as nuvens. Ninguém pode negar isso. O céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Os senhores podem crer. O Senhor operará em todos de acordo com suas palavras. O Senhor Jesus deixou claro ao homem. Nesses milhares de anos, não esperamos o Senhor descer das nuvens? Senhor Lin, diz que o Senhor prometeu ao homem que ele retornaria e nos levaria para o reino dos céus. Isso é certeza. Pois o Senhor é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Temos que deixar claro que o retorno do Senhor pela encarnação nos últimos dias para fazer a obra do julgamento tem relação direta com o modo como somos arrebatados para o reino dos céus. Se a gente estudar a Bíblia com cuidado, não é difícil achar uma prova. Várias passagens da Bíblia profetizam claramente que a segunda vinda do Senhor é a encarnação. Por exemplo, estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Todas essas profecias mencionam o Filho do Homem ou virá o Filho do Homem. O termo o Filho do Homem se refere àquele que nasceu humano e tem uma humanidade normal. Portanto, o Espírito não pode ser o Filho do Homem. Deus Jeová é Espírito. Ele não pode ser chamado de Filho do Homem. Algumas pessoas viram anjos, que também são seres espirituais, então não podem ser chamados de Filho do Homem. Quem tiver a aparência do homem, mas não tiver um corpo espiritual, não pode ser chamado de Filho do Homem. O Senhor Jesus encarnado foi chamado de Filho do Homem e de Cristo, porque ele era a carne do Espírito de Deus. Por isso virou um homem comum e normal e viveu na companhia de outros homens. Então, quando o Senhor Jesus disse, o Filho do Homem, e virá o Filho do Homem, ele se referiu à vinda de Deus pela encarnação nos últimos dias. Principalmente quando disse, primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. É prova ainda mais clara de que quando o Senhor retornar, será encarnado. Se ele não viesse encarnado, mas em um corpo espiritual, certamente não sofreria nenhuma aprovação, nem seria rejeitado por essa geração, sem dúvida. E então, o Senhor Jesus retornará, mesmo na forma encarnada, e virá fazer a obra de julgamento nos últimos dias. Sempre leio as Escrituras e elas realmente mencionam o Filho do Homem e virá o Filho do Homem. Será que o Filho do Homem, mencionado nas passagens, se refere à encarnação de Deus? Muitos perguntam, o Senhor não prometeu retornar para nos levar ao reino dos céus? Quando ele retornar, por que ainda terá que fazer a obra de julgamento começando com a casa de Deus? Na verdade, o Senhor não faz a obra de julgamento para criar os vitoriosos. Ou seja, para arrebatar os santos. Olhando bem, há muitas provas na Bíblia explicando por que o Senhor deve fazer
a obra de julgamento nos últimos dias. A profecia de que Deus retornará nos últimos dias para fazer a obra de julgamento é a que mais aparece na Bíblia, com pelo menos 200 casos. E muitas escrituras profetizam a encarnação de Deus fazendo a obra de julgamento. Por exemplo, e ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E o Evangelho de João diz: e deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Nas epístolas de Pedro também temos: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e há muitas outras. Estas escrituras claramente mostram que a encarnação de Deus certamente virá nos últimos dias para fazer a obra de julgamento. A encarnação de Deus nos últimos dias opera pela expressão da sua palavra para julgar, purificar e salvar a humanidade. Quem ouve a voz do Senhor Jesus retornado o busca e o aceita. São como as virgens sábias, que o acompanham à festa de casamento. Isto cumpre a profecia do Senhor Jesus. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. As virgens sábias ouvem a voz do Senhor e vêm cumprimentá-lo. De repente são arrebatadas pelo Senhor até o trono e ficam face a face com ele. Elas aceitam o julgamento, a purificação e a perfeição de Deus nos últimos dias. E, finalmente, pelo julgamento nas palavras de Deus, seu caráter corrupto é purificado e elas viram vencedoras. Como podem ver, se quisermos obter o que o Senhor prometeu, primeiro devemos ficar diante de Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, aceitar e vivenciar o julgamento e o castigo de Deus nos últimos dias, para sermos purificados e aperfeiçoados. Senão, não seremos arrebatados e sofreremos as consequências. Se não fosse pelas obras de Deus nos últimos dias, ninguém entenderia como as profecias dessas escrituras foram cumpridas. Sim, a encarnação de Deus nos últimos dias como o Filho do Homem para fazer a obra de julgamento realmente cumpriu as escrituras. Pois é. Pois é. Vamos ler algumas passagens da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Vamos. Página 1257. Claro. Deus Todo-Poderoso diz: você só sabe que Jesus descerá durante os últimos dias, mas como exatamente ele descerá? Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus, que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil. Mas ainda deseja descer com Jesus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho da verdade. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará vida, e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida proporcionado por Cristo dos últimos dias, nunca obterá a aprovação de Jesus.
e nunca estará habilitado para entrar nas portas do reino dos céus, pois é um fantoche e prisioneiro da história. Aqueles que querem ganhar vida sem contar com a verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas do mundo. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso, eu digo que quem não aceitar o Cristo dos últimos dias será eternamente desprezado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem ao reino durante os últimos dias, uma porta que ninguém pode esquivar. Ninguém será aperfeiçoado por Deus se não for por meio de Cristo. As palavras de Deus Todo-Poderoso já apontaram caminho para o reino dos céus. O Cristo dos últimos dias é a porta de entrada para o reino dos céus. Quem não vivenciar a obra de julgamento de Cristo nos últimos dias não pode ser purificado e aperfeiçoado e nunca entrará no reino de Deus. Essa é a autoridade manifestada pelo Deus encarnado e ela prova que na segunda vinda do Senhor, ele virá encarnado para fazer a obra de julgamento nos últimos dias. Deus já realizou isso. Se ainda houver quem acha que será arrebatado para o reino dos céus sem vivenciar as obras de Deus nos últimos dias, isso é sintoma dos seus conceitos e ilusões que nunca se concretizarão. Por favor, sirvam-se de água. Não, Aqui. Obrigado. Podem tomar. Vocês disseram que a vinda do Filho do Homem se refere à encarnação de Deus, e isso faz sentido. Graças a Deus. Mas se o Senhor realmente veio até nós como a encarnação, porque várias passagens da Bíblia dizem que ele virá com as nuvens para que todos possam ver. Como os senhores explicam isso? Isso mesmo. O discurso de vocês parece estar em desacordo com os versículos. Irmão Lu, importa-se de comungar um pouco mais? Tudo bem. Claro. Senhor Lin, o senhor menciona que na Bíblia existem várias profecias afirmando que o Senhor virá sobre as nuvens com o seu poder e grande glória. Isso é verdade? Por favor, senhor Lin, explique. Por exemplo, venho como ladrão, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Como pode ver, há dois modos pelos quais o Senhor retorna. Um é abertamente, o outro é em segredo. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso encarnado nos últimos dias que testemunhamos até hoje são apenas as obras do Senhor chegando em segredo. Pois a encarnação de Deus veio entre os homens sob forma de uma pessoa normal. Para o homem, ele aparece em segredo. Ninguém sabe que ele é Deus, nem conhece sua verdadeira identidade. Somente quando o Filho do Homem começar a operar e falar, quem distinguir sua voz o reconhecerá. Quem não distinguir sua voz, certamente o tratará como uma pessoa comum, negando-o e rejeitando. Igual a quando o Senhor Jesus encarnou para fazer sua obra. Ele parecia um homem comum e normal por fora. Então a maioria das pessoas resistiu, negando-o e condenando-o. Enquanto outras, pela palavra e pela obra do Senhor Jesus, o reconheceram como o Cristo encarnado, a manifestação de Deus. Agora é o estágio em que Deus Todo-Poderoso chegará em segredo para fazer a sua obra e salvar a humanidade. Ele atualmente profere sua palavra para julgar, purificar e aperfeiçoar a humanidade. Nesse momento, ninguém verá o Senhor aparecer em público no topo das nuvens. Somente após um grupo de vencedores ser criado, e a obra da encarnação de Deus e a descida em segredo entre os homens se completarem, que catástrofes cairão sobre a terra e Deus punirá os ímpios e recompensará os justos, se revelando diante de todas as nações da terra. Nesse momento, as profecias da descida anunciada do Senhor na terra serão cumpridas.
assim como está na Bíblia. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Tendo compartilhado isso, por que não fazemos uma pausa para pensar? Quando o homem vir o Senhor se revelando para toda a humanidade nas nuvens, ele deve, teoricamente, se regozijar. Mesmo assim, aqui diz: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E por quê? Porque quando Deus finalmente se revelar, a obra de salvação da encarnação de Deus durante sua descida em segredo entre os homens já estará concluída. E Deus terá iniciado a obra para compensar o bem e punir o mal. Nesse momento, quem rejeitou a obra secreta de Deus terá perdido a chance da salvação. Quem o crucificou, ou seja, quem resistiu e condenou Cristo nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, como pode não bater no próprio peito em desespero, não lamentar e ranger os dentes, sabendo que aquele a quem resistiu e condenou é a segunda vinda do Senhor Jesus? Pois é assim que a cena de todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vamos ler outra passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Página 1433. Irmão Wang, Sim? eu leio. Claro. Deus Todo-Poderoso diz: muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo, assim chamado santo, que segue a Jesus, que quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isto será a aparição pública do sol da justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você, mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Será o anúncio do fim do plano de gestão de Deus. E será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais e que tenham então sido purificados terão regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo estarão sujeitos ao castigo eterno, pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e libera o verdadeiro caminho da vida. Assim, somente pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade, mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher seu próprio caminho e não devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser ignorantes e arrogantes, mas alguém que obedece à direção do Espírito Santo e almeja e busca a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Pelas palavras de Deus Todo-Poderoso, a obra da encarnação de Deus, nos últimos dias durante sua descida em segredo, é a etapa crucial da obra na perfeição do homem por Deus. No plano de redenção de Deus, que dura 6.000 anos, essa obra é uma chance rara para Deus aperfeiçoar o homem. Quem aceita as obras secretas de Deus e é aperfeiçoado, recebe a graça especial de Deus e é o mais abençoado. Se não aproveitarmos essa oportunidade tão rara,
e perdermos a obra de Deus para criar os vencedores, só haverá choro e ranger de dentes, e lamentaremos profundamente. O discurso de vocês faz sentido. Surgiu da iluminação do Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês testemunham que o Senhor já encarnou como Filho do Homem para fazer a obra de julgamento. E que ao criar um grupo de vencedores antes das calamidades, ele aparecerá às nações e aos povos. Isso está em conformidade com a Bíblia. Então parece bem provável que na segunda vinda do Senhor ele primeiro encarnará como Filho do Homem e descerá em segredo, para só depois aparecer publicamente. Dessa forma, não há contradição com as profecias da Bíblia. Se o Senhor realmente vier assim, será de modo secreto e prático, como ele é sábio. O Senhor encarnará nos últimos dias para fazer a obra de julgamento e salvar o homem por completo, livrá-lo do pecado e purificá-lo. Esta conversa é muito prática e esclarecedora.